Oi, Mel. Boa noite. Oi, Fê. Tudo bom? Boa noite, gente. Bem-vindos, vamos chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre o nervo vago. Vai ser incrível esse papo. Muitas coisas relacionadas a ele no nosso corpo, nas nossas emoções, no nosso físico, no nosso metabolismo. E vamos relacionar ele com alguns alimentos, com certeza com a nossa alimentação, como que a gente pode construir a nossa alimentação, como que a gente pode construir a nossa saúde. Com a doutora Karina. Oi, Bru. Até eu tô empolgada aqui pro papo, para aprender nessa aula. Enquanto a Karina não chega, eu vou aproveitar e dar alguns recados aqui então para vocês. Nos dias 6, 7 e 8 de julho, a gente vai fazer a Semana Ayurveda para Todos. Essa semana são com aulas online gratuitas e a gente vai falar de doshas, de Agni, de digestão, de emoções, de alimentação. A Karina entrou, tô só esperando. Então, quem quiser se inscrever, é só no link aqui da minha bio, clicar, vocês vão cair para um canal do Telegram, e aí o Telegram, a gente fica lá postando os conteúdos, as informações dessas aulas do dia 6, 7 e 8, tá? Karina chegou. Oi, Karina. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? E você? Tudo Também, me ouvindo bem também? Bom. também, tudo bem. Obrigada por você participar aqui dos nossos talks da Small X. Eu que agradeço o convite, que delícia. Imagina, a gente tem realmente aqui uma intenção muito grande de poder melhorar a saúde das pessoas aqui na Small X com uma alimentação muito simples e muito verdadeira, Karina. Eu tenho um sonho, assim, realmente de conseguir levar as pessoas para a cozinha, mesmo aquelas pessoas que não sabem cozinhar, que não têm tempo, que jamais imaginaram fazer isso. Eu acho que a quarentena proporcionou muito isso, né, para muita gente. Muito, exatamente. E eu vejo meus pacientes já notando diferença de fazer a própria comida, e tanto no intestino como no peso. Então, realmente tem diferença, né? Muito legal. Tomara que continue, né, depois. Tomara que os benefícios fiquem bem fixos, assim, no interior das pessoas, para que elas queiram continuar, né, com isso. Uhum. Então, para quem chegando agora, a Karina é uma nutricionista maravilhosa, nutricionista funcional, mestre em ciências, né, pela Faculdade FMU de São Paulo e especialista num dos assuntos que eu mais amo hoje em dia, que é a nossa microbiota. Uhum. Eu já vi palestra sua com a doutora Vânia Assali, que assim, ai, meu queixo caía, assim. Então, realmente, acho que tomara que a gente tenha muito assunto aqui para inspirar as pessoas, Karina. Mas o nosso assunto aqui hoje é falar desse nervo vago tão importante, né, no funcionamento do nosso físico e do nosso emocional também, porque ele liga o nosso cérebro ao nosso intestino e a outros vários órgãos, né, no corpo. Sim. E eu queria que você contasse, então, o que é esse nervo, como que a gente pode ter ele a nosso favor, né? Porque, pelo que eu entendi, a gente pode ter ele a nosso favor, mas a gente pode ter ele
compra, né, entre aspas, ao nosso corpo também. E vamos falando de algumas dicas práticas daí depois, não só de alimentação, mas como de estilo de vida, coisas que a gente poderia mudar facilmente na nossa rotina, pensando em melhorar esse nervo vago, né? Porque quando ele tá bom, eu só quero ser ele, né? Depois de tudo que eu li ontem, eu quero ser um nervo vago só, né? Não quero ser mais a Nininha, eu quero ser um nervo Não nem vago. mais nada, né? Tudo que ele é regulado. Mais nada, vamos todos aqui ser um nervo vago. A Karina vai explicar pra gente. Eu costumo falar que o que acontece no intestino não é igual a Las Vegas, fica só lá. Então, o que acontece no intestino, o corpo inteiro acaba sabendo. E isso acontece muito via nervo vago, é um dos principais canais de comunicação. Então, para quem não sabe, o nervo vago, ele, como a Nininha falou, ele liga o cérebro com diversos órgãos, mas o principal ali é a ligação dele com o nosso intestino. Então, é como se fosse um canal direto ali, uma comunicação direta. E nesse nervo vago, a gente tem alguns receptores que ficam lá antenados a tudo que está acontecendo no intestino. Então, como a gente tem trilhões de bactérias lá no nosso intestino, elas produzem muitas coisas de acordo com o que a gente come. Então, se você dá a comida errada, elas vão produzir provavelmente coisas não tão a seu favor. E se você dá comidas boas, como fibras, alimentos naturais, saudáveis, elas vão nos trazer metabólitos, que é como a gente chama, bons. E elas são capazes de produzir neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São substâncias parecidas ali com hormônios que a gente tem no cérebro e que são responsáveis pelas nossas emoções, pelo nosso equilíbrio emocional, né? Então, serotonina, dopamina, cada um vai ter uma função e o ideal é que a gente tenha esse equilíbrio. E a gente tem uma produção desses neurotransmissores no intestino. Então, se você estiver dando a informação certa e tiver com as bactérias certas, é capaz da sua microbiota, então das próprias bactérias produzirem neurotransmissores bons, então serotonina, GABA, que são mais relaxantes, nos trazem mais felicidade, e o seu cérebro vai responder a isso. Então, ele vai ficar mais relaxado. Então é super importante também o que acontece ali no intestino, porque o nervo vago, ele é fofoqueiro, vai contar tudo ali para o nosso cérebro, né? A gente não controla, assim, racionalmente o nervo vago, ele faz parte do sistema parasimpático, então ele é meio automático ali, mas a gente tem alguns gatilhos que fazem uma ativação ou uma inativação do nervo vago. Quando a gente ativa esse nervo vago, que é o legal, a gente fica mais relaxado, mais feliz, nosso intestino funciona melhor, você fica mais equilibrado, assim. Quando esse nervo vago está inativado, as pessoas podem ter alguns sintomas tipo diarreia, constipação, alguns sintomas de sensibilidades digestivas, então aquela coisa que você não sabe de onde vem. E isso vai provocando ansiedade, porque se ele está ali desregulado, é porque também tem bactérias fofoqueiras ali mandando mensagens ruins. Então você fica ali agitado, ansioso, que isso pode vir do seu intestino, né? Óbvio que a gente tem fatores externos que nos deixam ansiosos, mas pode vir muita coisa ali do intestino mesmo, das bactérias. E isso tudo dependendo das informações que você está dando com os alimentos. É igual o computador, gente. Se você dá um comando errado, você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, é a mesma coisa, né? E o alimento é o nosso comando ali para as bactérias. É como se a gente poderia falar que é como você tratar muito bem um hóspede que está na sua casa. Exatamente. Né? Então, um hóspede que ele tem um poder a mais ali, porque ele tem a chave do seu cofre, ele tem a senha do seu banco, ele é um hóspede meio intrometido, que ele consegue usar tudo ali que está acontecendo, né? Então, tem um pouco de cuidado, porque se ele for
com más intenções, ele vai fazer coisa errada. E pelo que você está falando, além desses alimentos precisarem ser verdadeiros, frescos, com energia de preferência, né? Aquilo que a Ayurveda também fala, da gente comer alimentos cozidos com amor, alimentos que tenham prana, alimentos que venham da natureza, alimentos da estação. Além disso, quando a gente fala assim, né, Karina, a gente está falando predominantemente, né? Não que ninguém tenha que comer 100% da sua vida e dos seus dias isso, né? A Karina travou. Voltou? Travou para vocês? Vocês estão escutando? Eu dei uma travada, mas agora voltou. Tá. Vocês Não, falaram, já ouvi aí, tá me escutando. não, você está ouvindo? Tô. Não, o que estou falando aqui, que quando a gente fala comer esses tipos de alimentos, não é que todos os dias, a vida inteira, você precise comer isso, mas predominantemente a gente deveria conseguir colocar esses tipos, então, de alimento na nossa vida para a gente alegrar aquele inquilino, que são as bactérias, que têm o poder, né, de controlar a nossa casa, e que elas estejam felizes lá. Mas, além dos alimentos, as nossas emoções podem mexer com elas também? Então, o que acontece? A gente tem uma via de mão dupla aí. Tanto as nossas emoções vão mexer com o equilíbrio ali das nossas bactérias, como também as nossas bactérias vão mexer ali com as nossas emoções. Então, às vezes, vem estresse dos dois lados. Daí são pessoas que estão mais agitadas, estão mais fora do seu centro ali, né? Porque tá com essa influência. Eu gosto de dar um exemplo, tipo, da gente pensar numa infecção. Então, você foi lá, tomou uma água que tinha uma bactéria ruim mesmo, infecciosa. O que acontece com o seu corpo quando você toma essa água? Alguns minutos depois você já fica com uma agitação, meio mal-estar. Então, você vê que já tá mandando uma mensagem ali para o cérebro, né? Então, uma inquietude. Daí, depois de um tempo, então isso já foi acionado o eixo intestino-cérebro. Depois de um tempo que seu organismo vai perceber que aquilo é uma coisa ruim, só que às vezes ela já está instalada ali, dominando aquele espaço, e daí seu organismo vai começar a entrar em ação o sistema imune. Mas primeiro ele dá mensagem para o cérebro. Na hora que entra o sistema imune para tentar se livrar daquela infecção, vem muita, que a gente chama, termo técnico, citocina. Então, muita substância para atacar aquele patógeno. E isso vai aumentar seu cortisol e vai te deixar mais ansioso. E daí, nesse caminho, você já vai estar com dor de barriga, com diarreia, super inquieto, com mal-estar, às vezes com dor de cabeça. Então, acionou total o eixo intestino-cérebro, né? E daí aumentando mais cortisol. Só que seu sistema imune faz uma resposta tão agressiva que começa a prejudicar o próprio ambiente que as bactérias boas também estão vivendo, mas ele quer se livrar ali do ruim. E daí isso também vai prejudicando ainda mais, deixando seu intestino permeável. Essa permeabilidade intestinal vai fazer mais confusão ali para o cérebro, né? Seu cérebro vai ficando com mais desequilíbrio ali dos neurotransmissores. Então, eu gosto de dar esse exemplo da historinha de uma bactéria infecciosa, mas se você tem uma desbiose ou uma desequilíbrio de bactérias em menor grau, isso vai acontecer todos os dias com você. Então, imagina, todo dia vendo uma inflamação não tão agressiva ali para se livrar de uma bactéria infecciosa, mas todo dia você está mandando toxina ali para o cérebro, ficando ansioso, daí você fica ansioso, você atrapalha mais o equilíbrio das microbiota. Então, uma via assim de mão dupla, né? Então, é super importante que a gente mantenha esse equilíbrio. E além da alimentação, que é o fundamental ali para a gente equilibrar essas bactérias, e tratar também a casa, né? Falou, são os inquilinos que moram na casa, mas se a sua casa está um chiqueiro, eles vão embora, não querem nem saber de ficar lá, né? Ou só vai ficar maloqueiro lá porque não combinou com eles aquela bagunça, né? Que eles viram alguma oportunidade lá. Então, tratar a casa é importante também, ou seja, tratar o ambiente intestinal.
E quando a gente fala do nervo vago, para a gente não colocar emoções atrapalhadas também incomodando as bactérias, a gente tem várias estratégias para ativar o nosso nervo vago. Então, gente, já anotem aí que tem estratégias alimentares e não alimentares. Eu vou começar pelas não alimentares. Então, a meditação é uma das estratégias fundamentais para ativar nervo vago. Então, você consegue fazer com que, pelo menos do cérebro, não fique indo aquelas emoções confusas para suas bactérias ficarem pior. Então, elas meditam junto com a gente. Então, a meditação ativa o nervo vago. Então, isso vai te trazer um bem-estar, um equilíbrio bioquímico também. Não é só coisa que a gente fala, vamos meditar. É bioquímico, ela tem efeitos bioquímicos no nosso cérebro e, portanto, no nosso intestino. Quando a gente fala do cérebro, o intestino está ligado, né? Alguns mantras, então algumas músicas com vibrações também têm capacidade de ativar o nervo vago. O próprio ato de cozinhar, então a gente está cozinhando ali com amor, com aquela intenção, isso também é um carinho ativo o nervo vago. Viu, gente? Mais um motivo para a gente ir para a cozinha, vocês pegarem aí as receitinhas da Small Acts e começarem a cozinhar. Exatamente, isso, sem dúvida. O que mais? Orações. Então, qualquer coisa que você põe ali, rituais, alguma fé, isso também vai ativar o nervo vago. Então, e dançar também, essas outras atividades são importantes para ativar o nervo vago. Da parte alimentar... Deixa eu só dar um parênteses com a Ayurveda, porque uma das maneiras de você obter ojas no Ayurveda, que ojas nada mais é do que a essência do dosha kapha, que traz para a gente a imunidade física e mental, é você ter fé e devoção. É você ter gratidão, agradecer, entender das coisas como elas acontecem, ter essa gratidão. Isso traz ojas pra gente, traz imunidade. O Ayurveda já fala disso há séculos, né? Milhares de anos. E aí outra dica que eu queria dar sobre meditação, aqui que você falou, não sei se você já viu, Karina, tem um senhor que chama Tadashi Kadomoto, que ele está fazendo as meditações todos os dias, às 6 da manhã e às 8 da noite. Eu faço e é lindo. Todos os dias às 6 da manhã. Eu também estou fazendo e queria dar essa dica para quem está assistindo aqui, porque mudou um pouco a minha vida, no sentido de assim, eu achava assim, eu vou acordar a hora que eu acordar, eu acordo cedo, normalmente, 7, 7h30 eu já estava acordada, mas mudou a minha vida começar a acordar às 6 da manhã e meditar com ele. E também meditava sozinha, mas quando você fica sozinha, a sua chance de sair do ritmo é muito grande. E tem essa coisa de meditar com 14, 15 mil pessoas que faz a diferença. Então, uma dica que eu queria deixar também. Quem puder conseguir, eu tô pondo o despertador. Então, 6 da manhã toca meu despertador, eu levanto e não durmo mais. E tem realmente feito diferença. E eu que sempre achei assim, não precisa ter muito horário, deixa seguir o dia, segue o horário. Faz uma diferença fazer todos os dias no mesmo horário. O Tadashi, ele foi professor meu numa pós-graduação que eu fiz. Então, desde então, eu acompanho o trabalho dele. E ele tem uma super experiência em meditação. É só a gente entrar no Instagram, seguir ele. Eu vou escrever aqui. Ele faz live 6 da manhã e às 8. Então, é uma delícia para começar o dia assim. Vocês vão ver como ativa seu nervo vago e como as suas emoções e seu intestino vai ficar melhor, né? Exatamente. Pronto. E isso é super importante para o equilíbrio, até para a gente conseguir ficar mais focado. Lembrando que, gente, as emoções, o foco, memória, é tudo um equilíbrio bioquímico ali. Se você tá por mais que a meditação ela traz esse equilíbrio bioquímico, mas se você tá com o intestino muito ruim, desequilibrando muito os seus neurotransmissores, você pode ter comportamentos que você não queria, ficar mais raivoso, mais irritado, ou então mais ansioso, né? Mais ansioso.
Então, Ou seguir um plano, porque você não tem foco, você não exato. tem consistência. Então, a gente ter essa base bioquímica é super importante. E a gente Então, consegue fazer isso com essas atividades também. e essa base bioquímica é uma pergunta que eu estou te fazendo. Ela vem com os horários regradinhos? Ela é mais chance dela vir com os nossos horários mais regrados? O nosso corpo, ele gosta de ritmo, é o que a gente chama de ciclo circadiano. E Isso. até as bactérias têm turnos. Bactérias que trabalham à noite não trabalham de dia e vice-versa, né? Isso, nosso metabolismo inteiro é feito de ciclos, né? E então faz muita diferença, assim, principalmente para quem está desregrado. Então, colocar um ritmo vai começar a fazer diferença para você fazer o corpo funcionar mais natural, né? Óbvio que não é uma semana, gente. Tem que ter uma consistência ali, né? Então, se você não dorme bem, a gente pode começar a pensar que, às vezes, atitudes que você toma ali durante seu dia, isso está impactando ali no seu sono, né? Como eu falei, as bactérias têm turnos. De repente, elas trocam o turno, elas vão fazer neurotransmissores mais excitatórios à noite. E daí você está acabando com o seu ciclo circadiano por conta do seu intestino, porque você comeu tudo fora de hora, tudo desregrado. Então, isso faz muita diferença, sim. E depois que você conhece o ritmo do seu corpo, você pode começar a variar um pouco isso de acordo com o seu dia, de acordo com... tipo, quando a gente se conhece, a gente percebe quando a gente está... Putz, hoje eu estou mais ansiosa, talvez eu precise ajustar um pouco isso, ou não comer nesse horário. A gente consegue ir variando, né? Por exemplo, eu faço muito isso. O suplemento que eu tomo hoje pode ser que eu não tome ele amanhã, porque eu vejo o que meu corpo está precisando. Mas no começo, se vocês estão muito desregrados, ritmo, rotina, vai fazer seu corpo funcionar melhor. O que tende muito a desequilibrar agora nesse momento de incerteza e que causa ansiedade, medo na gente é o dosha vata, né? Então, o dosha vata, o que ele precisa? Ele precisa de regras, ele precisa de horários. Então, realmente eu estou vendo isso comigo mesmo, desde que eu comecei a meditar com o Tadashi, que desde que eu comecei a pôr o despertador para acordar às 6, não que eu nunca acordei 11, meio-dia, 10, eu acordava cedo, mas fez diferença ter uma hora para acordar. Sim. Fez diferença ter uma hora, fez diferença total. A minha fome, ela regularizou. Então, assim, eu comecei a ter mais fome na hora que é para ter fome, que é na hora do almoço. Comecei a ter fome mais cedo, antes do sol se pôr quase. Eu tô quase uma ET, porque eu quase janto às 5h30. Mas isso tudo fez meu corpo entrar num ritmo. Num ritmo. Tá E daí me dando vai estabilidade. A vontade de comer doce, vai diminuindo a vontade de comer excesso de carboidratos, aquelas compulsões. E isso você vai melhorando também sua microbiota, porque você está dando exatamente o que precisa ali, os alimentos que elas gostam, e isso vai fazer uma produção de neurotransmissores mais relaxantes à noite, de neurotransmissores que vão te ajudar no foco de manhã, diminuir glutamato, que deixa a gente mais irritado. Então, tudo que você comer, lembrando que essas bactérias vão fermentar e nos dar alguma resposta daí. Tá, isso tudo que você falou tem um pouco a ver com aquele ciclo de retroalimentação? Que a nossa conexão social faz a gente ter emoções mais positivas e depois vai fazer a nossa melhora da saúde física. E que isso vai levando, uma coisa leva a outra e tá tudo ligado. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Que a gente, esse ritmo vai trazer esse caminho de mão dupla no nosso corpo, né? Exatamente. Tem um estudo legal que ele analisou comportamento social das pessoas e viu a relação com as bactérias do intestino. E um dos índices de saúde intestinal é ter maior diversidade de bactérias no intestino. Então, quanto maior a diversidade de bactérias, mais saudável é o seu intestino. E daí eles viram que pessoas que tinham menor diversidade, elas eram mais antissociais, não queriam tanto encontrar com outras, e isso impactava no humor,
deixando elas mais ansiosas e com maior chance de depressão. E é interessante a gente pensar agora na quarentena que a gente diminuiu nossa diversidade de bactérias por trocas, né, de pessoas com muita asepsia. Então, um jeito da gente melhorar a diversidade das bactérias é a alimentação, colocando bastante fibra. Então, variando bem as fibras. Então, hoje você comeu espinafre, amanhã você come brócolis e vai tentando mudar. Quanto maior diversa for a sua alimentação, mais você vai fazer diversidade de bactérias no intestino também. Tá, Então, legal. entendi. Ô, Karina, sabe o que mais que eu queria te perguntar? Quando a gente fala de suplemento para melhorar o tom, nosso tom vagal, eu amei esse termo, gente. Tom vagal é assim, chiquérrimo. Tom vagal, né? Sei lá, parece coisa de música, assim. Mas como que a gente... É, né? Porque o nosso corpo é uma orquestra, né? E você precisa perceber quando essa orquestra desafina, né? E como que a gente percebe quando esse tom tá alto? Como que a gente percebe quando esse tom tá baixo? Que nota tá desafinando, né? Isso é muito importante a gente saber. Então, mas conta um pouco para as pessoas que estão ouvindo, quais são os sinais que a gente percebe? O nervo vago tá com um bom tom, ou o nervo vago não tá bom. Como é que eu faço agora para equilibrar ele? Então, sinais de nervo vago alterado, o sono, então você não tá conseguindo dormir bem, fica mais agitado, mais ansioso, você quer fazer as coisas, mas não consegue se concentrar, se focar. Alterações do seu hábito intestinal, então, como eu falei, ou diarreia, ou prendeu, ou você tá lá com distensão abdominal, tudo que você come te faz mal ali, pesa um pouco. Então, isso são sinais de alteração do nervo vago. E daí pode dar um pouquinho de melancolia, então você está um pouco mais desmotivado, um pouco mais de tristeza. Isso também pode ser alteração do nervo vago. E a gente tem alguns suplementos que vão ajudar a ativar. A gente falou de algumas práticas não alimentares. Mas a gente tem alguns suplementos e alimentos que ajudam nisso. Eu vou começar falando dos suplementos, que são os psicobióticos. Não sei quem já ouviu falar, acho que vocês já ouviram falar de probióticos. E os psicobióticos são probióticos específicos para ativação aí do nervo vago e da conexão do intestino e cérebro. Então, como chama? Como chama? Psicobiótico. Psicobióticos? Psicobióticos. Nossa, amei. Então, eles são bactérias que vocês às vezes já até ouviram falar, por exemplo, o Lactobacillus rhamnosus é um psicobiótico, mas, enfim, são bactérias que têm comprovação que elas atuam no nosso cérebro também e que vão nos ajudar aí com as nossas confusões de emoções ou depressão ou ansiedade. Então, cada psicobiótico ele vai ter uma função. Então, você quer uma bactéria para aumentar mais GABA, daí tem uma cepa específica ali para aumentar a GABA para você ficar mais tranquilo, mais relaxado. Tem bactéria, os acidófilos diminuem os níveis de cortisol. Então, você está muito agitado, muito alerta, você coloca o acidófilos, ajuda a diminuir. E você pode ir fazendo uma combinação ali entre os psicobióticos e isso vai ajudar a regular o nervo vago também. E então, vocês receitam isso? A gente pode receitar isso. Tem algumas probióticos prontos, você vai acabar lendo ali, vai ter algum psicobiótico, mas posso te ligar depois da live? Pode, claro. Eu já quero minha receita. Só que o legal é que tem saído artigos aí dos psicobióticos falando que eles não são só os probióticos, né? A gente tem até uma pirâmide de alimentar psicobiótica, digamos assim, que são os alimentos que vão mexer no eixo intestino-cérebro e que também vão ajudar, porque tudo que mexe com aquelas bactérias vai mexer nisso. Então, se você
lembrando que os alimentos é a nossa maior ferramenta para modular a microbiota. Então, a gente consegue fazer com alimentos. E tem muitos alimentos fermentados nessa pirâmide. Então, eles entram ali mais na base, coisa que a nossa cultura brasileira não usa muito, mas tem muita cultura oriental que trabalha com alimento fermentado, né? Asiático usa bastante. Aqui a gente está começando com a cultura do kombucha, de um kefir. Então, todos os alimentos fermentados vão ter bactérias legais também para o eixo intestino-cérebro. Então, é uma coisa que a gente pode usar. Mas miso também, que a gente pode usar mais na nossa alimentação. O que mais? Sem aquecer o miso, né, Karina? Sem aquecer, senão você mata as bactérias. Viu, gente? Ajuda. Mas eles fazendo a fermentação de maneira adequada, você vai ter benefício ali desse alimento. Da minha cultura vai ter mais coalhada, iogurte, né? Que é mais Oriente Médio, Líbano. Para quem não tem intolerância à lactose, o problema com leite, que pode ser um problema, né? Mas eu gosto de respeitar também as culturas, né? O que você tem ali da sua essência cultural. O zinco, né? Suplemento de zinco. O zinco ajuda a regular nervo vago. Triptofano também. Então, é um aminoácido que ele é precursor ali da serotonina. O gengibre ajuda a regular nervo vago também. Só cuidado, eu acho que você melhor que ninguém pode falar se a pessoa tá muito pita, com muita azia, muito fogo. Não consegue o gengibre. Desconforto. Não consegue, mas olha, exemplos de alimentos com zinco, amêndoas, castanhas, né? O chocolate amargo, como você falou agora, feijão, grão de bico, tudo isso que eu fico aqui, ó, todo dia pondo meu grão de bico de molho, meu feijão de molho, mostrando para vocês. Não esquecem de dormir, vai lá, coloca o feijão, tudo isso tem zinco. Germinados, né? Ajudam também bastante. Germinados, aqui eu germino muito o feijão moyashi, que ele é facinho de germinar, ele é super fácil. Ele não tem tantos FODMAPs, que são aquelas fibras muito fermentativas que algumas pessoas têm desconforto. Então é legal colocar, tá? A base dessa pirâmide dos psicobióticos são grãos vegetais e tipo antioxidantes, vem também de frutinhas antioxidantes, berries, oleaginosas. Então essa é a base mesmo dessa pirâmide baseada nos psicobióticos aí. Eu vi que depois só se a gente pudesse entrar um pouco, Karina, na questão uma dúvida, tá? Que eu tenho. Se a síndrome do intestino irritado, já que a gente está falando do nervo vago que liga o nosso intestino com o nosso cérebro, com as nossas emoções, eu queria saber se o nervo vago, se a nossa síndrome do intestino irritável, o que é? Você passa anos comendo uma coisa, essa coisa não te faz mal. Daí, de repente, essa coisa começa a te fazer mal. Né? Acontece. De repente, você come uma coisa, isso nunca me fez mal. Por que isso está acontecendo? Pode vir porque anos da sua vida se passaram e você cultivou apego, cultivou tristeza, cultivou raiva, e de repente você tem um intestino irritável por isso? Pode, sim, porque se todas essas emoções... A síndrome do intestino irritável está muito ligada com o eixo intestino-cérebro, tanto que os pacientes acabam entrando em crise com algum gatilho emocional, porque se você passou muitos anos com alguma emoção dessa muito ruim, você está modulando a microbiota ali, né? Então, lembra que tudo que você pensa também vai ali para o intestino. Então, você vai fazendo uma alteração da composição dessas bactérias e daí elas podem começar a fermentar de uma maneira errada, ou tem bactérias ruins que não sabem fermentar esse tipo de alimento e começa a gerar muitos gases, e daí você começa a ficar intolerante, sim, a esses alimentos. E o ideal, a gente acaba fazendo aquela dieta low FODMAPs, que é tirando os alimentos muito fermentativos e colocando coisas de digestão bem fácil, para que você possa meio que desinflamar, modular ali a sua microbiota intestinal, melhorando toda a barreira intestinal para que depois você consiga metabolizar e digerir melhor esse alimento novamente. Muitas vezes a pessoa consegue
reintroduzir basicamente tudo de volta. E quanto tempo fica com essa dieta onde você fica, entre aspas, tratando bem o seu intestino, assim, dando carinho para ele, esses alimentos mais que ele consiga digerir melhor? Umas 8 semanas ali no máximo também, porque como a gente nessa dieta de fácil digestão, você acaba reduzindo fibra, né? Que as fibras, as folhas cruas, coisas muito fibrosas acabam dando sintoma, e isso a longo prazo é ruim, porque você precisa de uma diversidade boa de bactérias, e isso a gente consegue com as fibras. Então, é uma dieta temporária, no máximo 2 meses, e depois você já vai reintroduzindo, com certeza você já vai estar melhor dos sintomas. E, lógico, junto, sempre fazer essas terapias alternativas que a gente falou, da meditação, de busca aí de autoconhecimento, tudo isso vai ajudar também na você entender melhor os seus sintomas, os gatilhos que estão causando isso. E o ômega 3? O ômega 3 também ele é muito bom porque ele vai ajudar tanto na barreira intestinal quanto na barreira. A gente tem uma barreira hematocefálica, que é do cérebro, que é muito parecida com a barreira intestinal. Tanto que a gente fala que intestino permeável é cérebro permeável também. E o ômega, ele é como se fosse a cerquinha da nossa casa. Então, ele vai nos proteger ali de ficar absorvendo qualquer coisa. Então, ele faz a cerquinha ficar bem certinha, bem caprichada, bem cuidada. E a gente consegue fazer sinalização no cérebro melhor de neurotransmissor. Então, ele é super importante, tanto para o cérebro quanto para o intestino, para todas as nossas barreiras ali celulares. Tá, só para explicar, né? Só para falar que a barreira é você fechar os tijolinhos, né, do seu intestino para que não passe para o seu sangue coisas que o seu sangue não reconheça como nutriente e aí entre num processo inflamatório, né? Às vezes começa a passar proteínas mal digeridas, então proteínas muito grandes que não eram para estar ali, e daí isso gera puxa uma cascata inflamatória, e daí faz toda aquela confusão com o cérebro que eu expliquei, né? A Boswellia serrata ajuda sim na inflamação. Ela é um fitoterápico que tem uma ação bem anti-inflamatória. Então, Karina, como dicas práticas para as pessoas que estão aqui escutando a gente, é isso, então, né? Que a Small fala assim todos os dias, né? Coma pouquinha quantidade, não precisa ter muitos alimentos na mesa, mas precisam ser variados ao longo da semana, né? Exato. Então, assim, não precisa cozinhar 6, 7 coisas, eu falo, mas cozinha todo dia 2, 3 e vai mudando essas coisas, né? Colorindo o seu prato com outras opções, quando você. E a Ismael sempre fala uma coisa também, que você não precisa tirar nada do que você está acostumado a fazer. Mas quando você passa a acrescentar novas coisas, automaticamente aquelas ruins ou que não eram mais para ser, o que você já queria mudar, elas vão saindo. Elas vão saindo de uma forma orgânica, né? Já não vão ficando tão interessantes, você vai percebendo que você não se sente tão bem com aquilo. Então vai mudando a percepção mesmo, né? E abre um mundo mesmo. Outra coisa que eu falo assim, é abrir um mundo mesmo para não ter aquela mente assim, isso me agrada, eu vou comer, isso não me agrada, eu não vou comer. Que experimente, né? Que a gente esteja aberto para experimentar novos alimentos, para ter curiosidade de comprar alguma coisa, mesmo que a gente não saiba cozinhar também, de pôr no carrinho, de pôr na nossa lista de compras, talvez um alimento que eu nunca comi, que eu nem sei fazer, sim, mas eu vou fazer. A gente fica comendo também, tipo, todo dia a mesma coisa, você vai precisando cada vez de mais estímulo para ter prazer naquilo. Então, você vai querer um alimento mais salgado, mais palatável, mais temperado para você ter aquele estímulo de dopamina, né? E daí chega uma hora que fica insustentável, que você vai acabar indo para um chocolate mais doce, para alguma coisa que te gere muita dopamina. Então, você fica ali naquele vício, né? Só que aquilo, ao mesmo tempo, está atrapalhando sua microbiota e te deixando mais no ciclo do vício. Então, se você coloca alimentos novos, você vai fazendo outros estímulos de dopamina e não dependendo só de um alimento. Tem gente que vicia
em um tipo de coisa e fica ali comendo, comendo, só piorando o ciclo. Então, lembrando, gente, que é tudo uma bioquímica e que se a gente não mudar ali nossas bactérias, elas só vão atrapalhar mais a gente nessas questões da ansiedade, dos vícios, de toda essa confusão de emoções ali. Elas vão participar muito. Então, deem os alimentos certos para elas. É um mundo, né, que estão descobrindo. Eu te pergunto, assim, até como curiosidade mesmo, se você acha que no futuro, em vez da gente conhecer a nossa saúde pelo sangue, se a gente vai conhecer a nossa saúde pela nossa microbiota, né? Se a gente vai mandar um exame de fezes para um laboratório, ele vai falar. Eu tenho certeza disso. A gente está Já caminhando para isso. existe. Ainda temos um longo caminho de entender, porque, como você falou, é um mundo à parte. Não basta a gente entender uma bactéria, porque elas mudam de comportamento dependendo da companhia que elas estão. Mas a ciência está evoluindo demais para conhecer isso. Eu até, no meu mestrado, eu trabalhei com mulheres diabéticas obesas que fizeram aquela cirurgia de redução do estômago. E eu consegui, no pré-operatório, então antes delas irem para a cirurgia, só pelo perfil da microbiota intestinal delas, eu consegui saber se elas iam se dar bem na cirurgia ou não. Porque tem gente que faz a cirurgia e não tem os resultados que esperam, né? E tem pessoas que conseguem, né? Principalmente no caso era melhorar da diabetes. E eu conseguia ver pela microbiota. Então, aquelas mulheres podiam nem ter feito a cirurgia, porque ela podia ter evitado de passar por um procedimento super complicado, porque eu já sabia que ela não ia se dar tão bem. Ou então, aquelas que se deram bem porque mudou a microbiota, a gente pode, no futuro, ter alguma maneira de conseguir mudar aquela microbiota sem ser por uma intervenção cirúrgica, né? Então, seja dando probióticos, alimentos, acho que a gente ainda precisa chegar em coisas mais palpáveis. Mas tenho certeza que a gente Mas já tem casos de transplante de fezes? Tem sim. Existe transplante fecal. Hoje em dia a gente é aprovado assim, só para fazer quando a pessoa tem uma contaminação por uma bactéria ruim que chama Clostridium difficile, e ela tem muita diarreia, tem muita depressão também, porque lembra que eu expliquei de uma bactéria ruim o que ela pode fazer? E daí eles viram que fazendo transplante fecal, essas pessoas se curavam do Clostridium. Isso existe na prática, você pode ir no hospital fazer, conheço até médicos que fazem. Agora, para outras modalidades, como, por exemplo, para obesidade, para depressão, a gente ainda não tem isso realizado de maneira prática, mas existe muito estudo. Tem até estudos engraçados, assim, de transplante fecal, que pegou microbiota de um doador obeso e quem recebeu nunca tinha engordado e de repente engordou e ficou obeso. Então também tem você pode ganhar umas coisas que você não quer. Então essa é a dificuldade ali de saber quem é um doador saudável. Mas tem uns estudos que fazem como se fosse um banco de cocô, né? Que você vai fazer tipo célula-tronco. Então, de criança, você já guarda suas fezes antes de estragar. Mentira! E daí você pode usar no futuro para melhorar. Quando você tiver com alguma condição de saúde ruim, você pode pegar suas fezes ali do freezer e transplantar. Então, isso é muito legal. Não, gente, eu imagino, porque eu tenho um livro, aquele livro que você deve saber qual é, que chama 10% Humano, né? O livro fala que nós somos apenas 10% humano, né? Que depois quem comanda são as bactérias, a quantidade de bactéria que tem dentro de nós, que pensam por si só, né? E tem lá toda a autonomia delas mesmo para agir. Então, elas usam realmente... a gente só de veículo para morar, porque a gente leva comida, organiza umas coisas, mas elas estão rindo da gente o tempo todo. Pode ter certeza. Então, só recapitulando aqui, para quem chegou depois, dicas para equilibrar esse nervo vago, eixo intestino-cérebro.
meditação, cantos de mantras, convivências amorosas, né? E que nos trazem alegria, né? Boas convivências pessoais. Com certeza, eu imagino assim, uma vida profissional que você também se identifique e trabalhe feliz, Propósito, né? né? Exatamente. Daí, alimentos, como os que a gente falou agora, a base da pirâmide, né? De legumes, vegetais, coloridos, variados, cereais, leguminosas. Carnes pode atrapalhar? Carnes vermelhas, carnes Então, embutidos, essas coisas? embutido, certeza que atrapalha. Carne vermelha em excesso pode atrapalhar, sim. Mas sabe que tem pessoas, e daí isso é bem legal, que vem bem da nossa ancestralidade. Tem pessoas que vão melhor com carnes do que com grãos, e isso por conta da microbiota. Então, depende do perfil que você tem ali de bactérias, você pode ser que você se beneficie mais de uma dieta tipo uma paleo, sabe? Que você põe a proteínas animais variadas, legais, com bastante legumes. Legumes e verduras sempre tem que ter, mas não tantos grãos. E tem pessoas que fermentam melhor grãos e que vão melhor com grãos. Isso faz parte bem da nossa ancestralidade. Se você era mais caçador, você vem de uma ancestralidade mais caçadora ou mais agricultora. Então, isso a gente consegue ver bem, assim. Tem a ver com o nosso tipo sanguíneo também ou não? Que Não tipo tem O é mais carnívoro? nunca vi estudo relacionando com isso, mas é um pouco esse raciocínio. Mas do tipo sanguíneo, eu nunca vi estudo relacionando, assim. Da microbiota, a gente já consegue, tanto da nossa genética quanto a microbiota, a gente consegue ver. Ô, Karina, e isso é mesmo para você que estuda muito, que é especialista nisso, cada dia são estudos lançados e coisas novas que você vê dessa área? É cada dia, é uma coisa atrás da outra? Sim, nossa, aumentou demais. Dos últimos anos para cá, a gente está aprimorando as tecnologias para estudar, né, a entender. Hoje em dia, só para dar mais nó na cabeça de vocês, a gente já está estudando a microbiota dos fungos, que também é um mundo à parte aí, e eles trabalham junto com as bactérias, então a gente também já está começando a ver essas relações de fungo com bactéria, o que que fazem. E tudo isso vai atrapalhar ali ou ajudar nosso cérebro, nosso nervo vago. Então, tem muito estudo saindo. Se vocês colocarem eixo intestino-cérebro, nossa, é uma infinidade de coisas que saem. Ô, Karina, dá dicas de chá para a gente tomar para o intestino bom? Temos chás legais. Para a gente, já que a gente está falando mais de ansiedade, de nervo vago, a gente tem chás que ajudam a aumentar o nosso GABA, né? Então, são mais relaxantes. Então, por exemplo, erva doce, erva cidreira, centelha asiática ajuda a diminuir pensamentos compulsivos. E espinheira santa? A espinheira santa, ela é bem, ajuda a fazer mais muco protetor, então ela vai ajudar na sua digestão, diminuir, tipo, dor de estômago, ela é mais digestiva do que para ansiedade. O tulsi, ele vai ser uma erva anti-inflamatória, então ele vai ajudar, se tiver com muita confusão ali de bactéria no intestino, ele vai ajudar a diminuir a inflamação, que é super importante. O que mais? Tem A centelha asiática, repete da centelha asiática. a centelha asiática, ela diminui pensamentos compulsivos. Sabe quando você cisma com uma coisa, não consegue parar de pensar naquilo? Então ela ajuda. Se tiver com pensamentos repetitivos, assim, ela é boa. A camomila, ela também é relaxante. Hortelã é muito bom para intestino, principalmente para essas desordens de intestino irritável. Então, ele ajuda a melhorar a dor, diminuir gases. Eu ia falar da artemisia, que é uma planta que ela ajuda também a melhorar
é fazer você ter sonhos. Então, é legal que ela trabalha nessa parte aí dos sonhos. Então, vocês estão buscando algumas respostas. Você precisa de uma ajuda inconsciente, um chazinho de Artemisia é legal. Que legal. Você sabe que no Ayurveda a gente faz muito um chá digestivo, são 3 sementes. Semente de coentro, semente de cominho e semente de erva doce. O chá da semente mesmo, você compra... Elas são bem, como chama? Carminativas, diminuem gases. Isso. Então, você torra, mas aí compra a semente mesmo. Você compra as 3 sementes e torra na frigideira até o aroma começar a aparecer. Deixa esfriar, guarda as 3 sementes juntas. E depois você pega uma colherzinha de chá e ferve com uma xícara de água, assim, e toma. E eu queria dar uma dica aqui também, para quem está aqui nos assistindo, que eu comprei vários chás. Ó, esse aqui é inclusive, de espinheira santa. Numa loja que entrega online em casa. Chama Chá e Cia. Ó, dá para ver aqui, ó. Então, assim, você entra, é um mundo dos chás, assim, eles entregam tudo em casa. Eu comprei vários chás, assim, tem um mundo de chá aqui, tenho chá para uns 3 anos aqui. Mas eu tomo bastante e acredito no poder do chá. Por isso que eu tô te perguntando. Acredito muito no poder de chá e acredito muito no poder de especiarias. Todas. Tanto que eu uso muito especiarias. Gostaria de usar mais alho e cebola, porque eles são bons, né? Eles são probióticos bons, sabe que prebióticos, né? Probióticos, mas quem tem intestino irritável, às vezes não tolera, porque eles têm bastante FODMAPs. E quando eu tenho que tirar da alimentação, as pessoas ficam muito perdidas. Ai, como que eu faço para cozinhar sem alho e cebola? Gente, tem uma infinidade de especiarias pra gente usar. Karina, eu só cozinho sem. Eu só cozinho sem alho e cebola, mas porque eu tenho a preguiça de descascar o alho e a cebola. Então, a minha base é azeite, todas as especiarias. Eu não uso porque eu quero colocar o azeite. E aí eu tenho um mundo de especiarias aqui que eu vou colocando cada dia uma que eu gosto. E fica maravilhoso, uma delícia. Por isso que eu deixei de usar. E eu tenho o intestino bastante irritado, bastante. E então, talvez até foi bom, assim, intuitivamente tirei mesmo por causa disso. Mas eu gosto, tem uma forma que eu gosto de comer a cebola, que é ela assada no forno, que o sabor dela se transforma de ácido para doce. E assim ela não me faz tão mal. Então, como ela é bem docinha. Mas alho acabou. Mas alho é bom, né? Ele é ótimo, mas talvez suas bactérias estão gostando dele ou não. Tudo se perceber, né? Tudo a gente deixar um pouco. E para se perceber, eu estava conversando isso na live com o Gil, tá gravada aqui, se vocês quiserem assistir a live de domingo. É que para se perceber, a gente precisa dar um espaço e promover um vazio, né? E às vezes você entrar em contato com o vazio é muito difícil e desconfortável, mas é como se você esvaziasse um quarto, fazendo uma analogia aqui, e quando você coloca alguma coisa nova nesse quarto que está limpo, você tem a capacidade de percepção, se você quer aquela coisa ali ou não, se aquela coisa ficou boa ali ou não. Agora, quando o quarto está sujo e entra lá mais um par de meia, mais um copo sujo, você não vai nem perceber, porque já tá tudo sujo mesmo, tanto faz se entrou mais uma coisa ou outra. Então, isso eu também estou fazendo um curso com o Marcelo do Cab Life, que ele falou isso hoje da nossa mente. É importante da nossa mente estar vazia para a gente poder preencher ela com novas coisas. Porque se a mente fica cheia também, ela tá cheia, não entra mais nada aqui. Né? E a mesma coisa que nós... né? Ativar, desculpa, não ouvi. Ativar o nervo vago com a mente mais vazia. Mente e intestino, né? Porque você vê, uma coisa não está separada da outra, né? O nosso intestino vazio, inclusive, já tem estudos comprovando que ele nos traz mais energia, porque a gente, em jejum, começa a entrar em cetose, né? Que é gastar a nossa gordura como energia. Então, se você nem tem fome, você tem energia, começa a vir energia de um jejum, né?
Mas como é difícil a gente entrar em contato com esse vazio e entrar em contato é desconfortável, né? É desconfortável, mas queria só plantar uma sementinha aqui na cabeça de vocês, que eu também me trabalho muito com isso hoje, né? Também trabalho muito o meu corpo com esse desconforto do vazio, de precisar estar limpa para poder perceber o que fica e o que não fica, né? O que você quer, o que você não quer. E assim você vai criando seus limites, colocando a sua cerquinha, né, em volta e conseguindo falar sim ou não para aquilo que você quer verdadeiramente, né? Você consegue olhar para o que você quer com mais verdade, né? Sem dúvida. É isso mesmo. É isso, gente. Vamos ver se tem perguntas. Travou meu negócio aqui, eu nem vi. Peraí. Eu acho que Ah, isso que eu gostaria de saber também. Eu parei numa aqui, ó, do Saulo. A suplementação com glutamina precisa ser diária? depende do seu objetivo. Se você quer melhorar a barreira intestinal, é legal fazer um tempo diário. Eu sempre gosto de rodear os suplementos, não ficar sempre com a mesma coisa, mas é legal fazer um ciclo, sim, diário. Tá. Quiabo, deixa eu falar, Mari, você nunca comeu quiabo, não sei se você está aqui ainda na live, eu vi sua pergunta agora. Eu também nunca tinha comido quiabo. Aí fui cozinhar ele uma vez, ó, já tinha quiabo como um preconceito na minha cabeça das babas, né? Que não queria comer, não gostava, mas eu faço ele seco, na frigideira sem nada. Só seco ele, quando ele ainda tá quente, torradinho assim, grelhadinho, eu espremo limão e coloco um pouquinho de sal. Você não sabe o que fica bom, experimenta. Inclusive, eu fiz hoje, eu mostrei aqui no meu Stories como eu fiz. Compro os pequenos, inclusive tá na época de quiabo agora, tá chegando do orgânico. Deixa eu ver o que mais tem. Dente de leão para gases. A Juju falou do chá. Leão é mais para sistema de detoxificação, ele não é tanto para gases. Então, ele vai ajudar ali mais no fígado, que também é interessante. Se você tá com muita toxina ali no intestino, precisa sair de algum jeito, né? Então, é bom ativar o processo de detox junto. Funcho é erva doce. Funcho, Né? tem dois tipos de funcho, né? Na verdade. Funcho é maiorzinho, né? Então, é que tem dois tipos de funcho. Um deles é o erva doce e o outro não. Então, só precisa ver. Agora eu não vou lembrar do sobrenome, mas tem um que é erva doce e outro não. Mulungu também eu postei essa semana, né? O longo é ótimo para ansiedade, ativar nervo vago. Adorei, deixei de meditar hoje com Tadashi só para estudar com vocês. Ah, que fofa, obrigada. Mas vamos amanhã às 6 da manhã, então, com Tadashi. FODMAP, gente, acho que é isso. Falta um minutinho aqui. Quais as dicas de livros importantes para aprofundar sobre esse assunto, Karina? Eu estudo muito em artigo científico, né? Mas pode indicar esse 10% humano, é um livro legal, né, para elas lerem. 10% humano é legal. Conta a história um pouco, né, dessa menina, dessa pesquisadora, dessa cientista que se curou, se percebendo, né, quando ela foi picada por vários carrapatos, né, e aí afetou todo o intestino dela, e ela foi estudar isso, e foi bem na época da descoberta do genoma, né, quando lá em 2000, quando saiu toda a descoberta do genoma, que eles estavam achando então que ia fechar o estudo, né, mas quando eles descobriram o genoma humano, eles começaram a descobrir o genoma das bactérias, né, e começou um estudo enorme que eles nem imaginavam, né? Exatamente. Esse livro é bom, 10% humano. Eu gostei. Adoro quiabo. Nossa, tem bastante. Levedura de cerveja melhora a imunidade? Melhora. As leveduras, elas atuam no sistema imune, sim. Levedura de cerveja. É isso, shoyu miso são FODMAPs? Não tem muito FODMAP. O shoyu, só cuidado bom. porque ele tem muito sal, né? Glutamato, Mas o FODMAP ele não tem tanto, não. Tá bom, Ká, muito obrigada por você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, mais uma vez inspirado. Esse é o objetivo aqui.
Obrigada, viu? Um beijo para você. Um beijo bem grande, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada a todos. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Oi.